Agora sim, bom dia. Estamos mais uma vez aqui ao vivo. Hoje, como vocês podem perceber aqui, não estou no ambiente de escritório, né? Estou aqui na minha residência e feriado nacional de 12 de outubro, mas eu não posso deixar de trazer uma mensagem de Deus para o seu coração. Uma mensagem que espero que possa edificar a tua vida. Né? Toda terça-feira a gente tem falado dos heróis da fé, pessoas que nos impulsionam na fé. Né? Por que heróis da fé? Os heróis da fé são aquelas pessoas que por uma razão ou outra elas se dedicaram a um propósito com Deus. Né? E lá no livro de Hebreus, no capítulo 11, lá tem uma explicação do que é a fé, né? Que a fé é aquilo que a gente espera, mesmo que a gente não vê, né? A esperança de algo que você não vê, mas que você tem certeza que vai acontecer. Resumindo, a fé é isso. E nós precisamos entender que tem pessoas que nos ajudam na caminhada da fé. Né? E os heróis da fé são esses. Então nós já vimos aqui sobre Davi, já vimos sobre Abraão, já vimos sobre José, e nós estamos agora falando de Moisés. Quem tem acompanhado semanalmente tem visto que até semana passada, até terça passada, nós estávamos falando das pragas do Egito, né? Quando Deus levantou Moisés, fazendo um resumo breve em um minuto. Moisés foi achado pela filha de Faraó, cresceu no palácio de Faraó, e aí depois quando ele tinha 40 anos, ele saiu para visitar os hebreus e ali viu uma discussão e um egípcio maltratando o hebreu, ele acabou matando esse egípcio e por causa disso ele teve que fugir. E quando ele fugiu, ele foi para a terra de Midian, lá encontrou a esposa e lá ele começou a trabalhar com o sogro, cuidando das ovelhas do sogro, cuidando do rebanho do sogro. Né? E Moisés, então, depois dos 40 anos, criado 40 anos no palácio, depois dos 40 anos ele se tornou um pastor lá na terra de Midian. E quando Deus o chamou, ele tinha 80 anos de idade. O que ele estava fazendo? A Bíblia diz que ele estava apacentando o rebanho do seu sogro Jetro. Então, Moisés, tem um barulho, é um avião que está passando aqui, está fazendo ao ar livre. Jetro era o sogro de Moisés. Moisés estava apacentando o rebanho quando ele teve um encontro com Deus lá no Monte Horebe. E aí Deus o chama para libertar o povo da escravidão do Egito. E aí ele sai de lá de onde ele está e volta então para o Egito, e ali vai convencer Faraó a libertar o povo. A princípio ele teve que convencer o povo estava meio receoso, mas eles estavam clamando para sair daquela situação, né? Aquela situação de escravidão. E aí Moisés vai e convence o povo de que ele tinha sido escolhido por Deus para libertá-los de lá. E depois ele vai falar com o Faraó. Mas depois que ele fala com o Faraó, tudo piora. Porque Faraó, além de recusar, ele pede para dobrar a carga de trabalho em cima do povo. Pede para colocar mais trabalho, porque esse povo está com muito tempo para ficar pensando besteira. Então, joga serviço neles. E isso eles se revoltaram contra Moisés. E aí Moisés, então, vai de novo na presença de Faraó e começa, então, as 10 pragas. E até semana passada nós vimos, né, que teve a praga lá do sangue, a praga das rãs, a praga dos piolhos, das moscas, das úlceras, da saraivada, dos gafanhotos, enfim, até chegar na 10ª praga. Teve a praga da escuridão, que foi a 9ª praga, né? Você vê, Deus afetou em todas as... Ele foi afetando o Egito em cada coisa que eles tinham Deus, principalmente quando eles falam do Deus Sol, que o Faraó é filho do Deus Sol. Deus então mandou a escuridão para eles, e depois a morte do primogênito. Ele afetou, ele atacou justamente aquele que seria o sucessor de Faraó, né? Tinha essa promessa lá atrás. Quem me acompanhou também nos primeiros dias aí da história de Moisés viu que Deus, ele tinha falado: olha, Israel é o meu primogênito, e como Faraó feriu o meu primogênito escravizando, eu agora vou ferir também o primogênito do Egito. E aí então essa seria a 10ª praga. Então nós estamos aqui no capítulo 11 do livro de Êxodo.
capítulo 11 do livro de Êxodo, e eu quero ler com você. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ler o capítulo e eu vou parando e a gente vai conversando, tá bom? Então, se você tiver um pouquinho de paciência aí, o Robertão escreveu aqui, belo cenário. Já vou dar um alô, tem bastante gente já ao vivo, né? A Tereza, a pastora Suzana, a Graziela, a Elisângela, o João Pedro, a Lane Clay, é isso? Lane Clay Campos, a Glória Silva, a Fran, quem mais? A Lúcia, lá de Sorocaba, escreveu bom dia, pastor, que a paz esteja com todos, irmãos. A Isauri, Marilene, a Mariá, Sandra Queiroz, o Robert, a Gisele, enfim. Aí quem mais foi entrando aí depois acompanha com a gente. Eu vou ler o capítulo 11 então, tá bom? Olha só. Diz então o Senhor a Moisés: enviarei ainda mais uma praga sobre o faraó e sobre o Egito. Somente depois desta ele os deixará sair daqui e até os expulsará totalmente. Diga ao povo, tanto aos homens como às mulheres, que peça aos seus vizinhos objetos de prata e de ouro. O Senhor tornou os egípcios favoráveis ao povo, e o próprio Moisés era tido em alta estima no Egito pelos conselheiros de Faraó e pelo povo. Disse, pois, Moisés ao Faraó: assim diz o Senhor, por volta da meia-noite passarei por todo o Egito. Todos os primogênitos do Egito morrerão, desde o filho mais velho do Faraó, herdeiro do trono, até o filho mais velho da escrava que trabalha no moinho, e também todas as primeiras crias de gado. Haverá grande pranto em todo o Egito, como nunca houve antes, nem jamais haverá. Entre os israelitas, porém, nem sequer um cão latirá contra o homem ou o animal. Então vocês saberão que o Senhor faz distinção entre o Egito e Israel. Todos esses seus conselheiros virão a mim e se ajoelharão diante de mim, suplicando: saiam você e todo o seu povo e que o segue. Só então eu sairei. E com grande ira, Moisés saiu da presença de Faraó. Então, olha só. Eu vou dar uma paradinha aqui antes da gente ir para o capítulo 12. Nós temos 4 situações aqui que eu queria ver com vocês. Antes eu quero abrir lá em Provérbios 16. Eu quero ler com vocês, ver como que a Bíblia é uma coisa fantástica, né? Foi Provérbios escrito por Salomão, bem depois dessa época, né? Mas olha só o que foi que Salomão escreveu lá no Provérbio 16. Vocês viram que a Luna já está participando aqui, né? Alguém fez barulho ali, ela já foi lá ver, ela estava aqui do meu lado. Provérbio 16, no versículo 7, olha o que diz, olha: quando os caminhos de um homem são agradáveis ao Senhor, ele faz até que os seus inimigos vivam em paz com ele. Quando os caminhos de um homem são agradáveis ao Senhor, ele faz que até os seus inimigos vivam em paz com ele. Interessante, não é? Agora olha só o que aconteceu aqui que nós vimos. O próprio Moisés era tido em alta estima. O Senhor tornou os egípcios favoráveis ao povo. E o próprio Moisés era tido em alta estima pelos conselheiros de Faraó e pelo povo. Então você percebe aqui o seguinte, que o Provérbio 16, 7 está cumprido aqui, olha: Deus se tornou os egípcios favoráveis ao seu povo. Então, quando a gente está no caminho do Senhor, até os nossos inimigos vivem em paz com a gente, né? E depois é uma coisa interessante, o próprio Moisés era tido em autoestima pelos conselheiros do Faraó e pelo povo. O mesmo Moisés que há pouco tinha sido criticado e o pessoal se revoltou contra ele. Lembra, até disse aqui no começo, quando o Faraó recusou deixar o povo ir, e depois Faraó ainda obrigou que aumentasse a carga de trabalho em cima do o povo se revoltou contra Moisés. E Moisés então se viu numa situação muito difícil, porque estou cumprindo tudo que Deus determinou e estou passando por essa situação. E o povo revoltado, mas nessa altura aqui, o povo já admirava Moisés. Moisés, ele tinha feito tantas coisas ali, é lógico que pelo poder de Deus, não por ele só, mas Moisés tinha feito tantas coisas que o povo passou então a admirá-lo.
Mas não é só isso. Olha só, uma outra coisa. Diga ao povo, tanto aos homens como às mulheres, que peça aos seus vizinhos objetos de prata e de ouro. Por que será que Deus pede para eles pedirem objetos de prata e de ouro, sendo que eles estavam indo para o deserto? Né? Eles iam para a terra prometida, mas iam atravessar o deserto. Né? Seria mais peso para eles. Mas na verdade aqui já estava planejado o tabernáculo. Se você pegar depois, logo em diante, no livro de Êxodo, logo adiante, você vai ver que o tabernáculo, muitas peças do tabernáculo, estou chutando o tripé aqui, ó, muitas peças do tabernáculo usavam ouro e prata. Então aqui, na verdade, Deus já estava preparando, né? Nada é assim, de por acaso ou de supetão, né, que a gente fala. Na verdade, Deus tem tudo planejado desde a criação do mundo. E aqui então ele já sabia que o povo ia precisar de prata, de ouro. Depois mais à frente você vê, o povo pede tecido também. Por quê? Porque lá na frente eles iam usar para a construção do tabernáculo. Muitos os utensílios de ouro, utensílios de prata, né? Quando o pessoal invade o templo lá, esses utensílios estavam no templo. Você lembra aí? Diz que roubaram todos os utensílios do templo de prata, ouro. Então por isso que ele pediu, certo? E uma outra questão que me chamou a atenção aqui, bom, a primeira então foi essa questão do provérbio 16, né, que eles estavam em paz com Moisés. A segunda é que todo mundo depois passou a admirar Moisés, né? A terceira é essa questão da prata e do ouro aí que eles pediram. E a quarta que me chamou a atenção nesse texto que nós lemos aqui, é que Faraó, quando estava falando com Moisés, saiu da presença de Faraó com grande ira. Ou seja, imagina que Moisés estava muito nervoso com o Faraó, e eles sai da presença de Faraó com grande ira. Eu acho que ele falou para Faraó: olha, não aguento mais essa tua teimosia, a partir de agora você vai ver que o bicho vai pegar mesmo. Então Deus vai matar todo o primogênito do Egito. E fala que ele deve ter chutado a porta e saído da presença de Faraó, né? Aí vem o capítulo 12. Capítulo 12 diz assim: olha, o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia desse mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Se uma família for pequena demais para um animal inteiro, deve dividi-lo com o seu vizinho, conforme o número de pessoas e conforme o que cada um puder comer. O animal escolhido será macho de 1 ano, sem defeito, e pode ser cordeiro ou cabrito. Guardem-no até o 14º dia do mês, quando toda a comunidade de Israel irá sacrificá-lo ao pôr do sol. Passe então um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores das portas das casas nas quais vocês comerão o animal. Então olha só, o que Deus pediu para eles aqui? Que aquele mês, a partir daquele momento, era o mês de Nissan, né? Hoje é entre o mês de abril e o mês de março e abril ali, né? Não tem uma contagem exata, mas pega parte do mês de março e parte do mês de abril, seria o mês de Nissan. Naquela época que Deus falou: a partir de hoje, e esse vai ser o primeiro dia do ano para você, o primeiro mês do ano, esse mês de Nissan. Vocês vão então pegar um cordeiro ou um cabrito de 1 ano, sem defeito nenhum, e vai guardar esse cordeiro até o 10º dia desse mês. Desculpa, vocês vão no 10º dia. No 10º dia vocês vão pegar esse cordeiro e vão guardar esse cordeiro até o 14º dia do mês. Então, quando chegasse no dia 10, eles tinham que pegar o cordeiro, certo? Separar, guardar, e no 14º dia eles iriam sacrificar o cordeiro. Por quê? Porque o sangue desse cordeiro deveria ser passado nos umbrais da porta, deveria ser passado nas laterais e na viga superior, aí, na verga superior da porta, né? E que aquele sangue seria uma marca que ele fala assim: eles vão passar onde? Aonde vocês estiverem comendo o cordeiro. Então, se um cordeiro for muito grande para uma família, chama o vizinho. Então o vizinho sai da casa dele e vem comer o cordeiro. Na casa onde eles estiverem comendo, eles passariam o sangue. Na casa onde eles não estiverem, não precisaria passar nada. Por quê? Porque lá não ia ficar ninguém. E depois a gente vai ver aqui que Deus deu ordem: ó, essa noite
vocês vão assar esse cordeiro, vão comer a carne do cordeiro e ninguém sai dessa casa, ninguém sai de casa, fica esperando. E fica esperando como? Já preparado para sair. Então olha só, a sequência do texto é isso que ele fala. Naquela mesma noite comerão a carne assada no fogo, com ervas amargas e pão sem fermento. Não comam a carne crua, nem cozida em água, mas assada no fogo. Deus fez questão que fosse um churrasco, você reparou, né? Deus fez questão que fosse carne assada. Ele não queria que fosse crua, não queria que fosse cozida, assada. E ele fala assim, não deixem sobrar nada até pela manhã. Caso isso aconteça, queima o que restar. Ao comerem, estejam prontos para sair. Cinto no lugar, sandálias nos pés, cajado na mão. Comam apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Então aqui foi instituída a Páscoa. O que era a Páscoa? Era eles sacrificarem um animal, um cordeiro de 1 ano sem defeitos, um cordeiro ou um cabrito, né, de 1 ano sem defeitos. A carne eles iam comer durante a noite e não poderia sobrar nada. E o sangue daquele cordeiro eles passariam nos umbrais da porta. A Páscoa, essa palavra, agora não foi eu não, agora foi a Luna que chutou aqui o tripé. A Páscoa, ela significa, vem do hebraico, significa passar além, ir além da marca, passar além da marca. Né? Isso é a Páscoa. Muita gente hoje comemora a Páscoa, confunde muita coisa, né? Tem gente que fala, porque a Páscoa é o renascimento, é o ressurgimento. Para o cristão pode até significar isso, porque todo o Antigo Testamento é uma simbologia daquilo que Jesus viveu, do Novo Testamento. Né? Então, podemos até admitir que seja uma questão de uma nova oportunidade, de uma ressurreição. Né? Mas o que significa realmente é ir além da marca. A Páscoa foi instituída nesse período aqui, porque os hebreus passaram a marca do sangue, passaram o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, e aquilo ali ficou como marca. Para quê? Para que quando o destruidor passasse a noite, aonde tivesse aquela marca, eles não passariam, eles não entrariam para matar o primogênito, eles passariam adiante. Tá? Então, isso quer dizer Páscoa. Então, Páscoa não tem a ver com coelho, não tem a ver com chocolate, não tem a ver com essa questão que muitos comemoram aí, né? Enfim, mas tem a ver com libertação. Né? Foi a noite em que o povo de Israel foi liberto do Egito. Né? E foram libertos como? Foram libertos pelo sangue do Cordeiro. Então, quando João Batista ele vê Jesus e fala para quem está lá, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Jesus é o Cordeiro Santo, o Cordeiro perfeito que Deus mandou para também nos libertar, não da escravidão do Egito, mas da escravidão do pecado. Então, Jesus é aquele que nos liberta do pecado. Né? Essa é a grande simbologia que tem aí da Páscoa com Jesus Cristo. Então, naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante, e a praga da destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. Entendeu? Então, onde tivesse o sangue do cordeiro, a praga aqui da destruição não passaria lá, não entraria lá, passaria adiante, e ali o povo estava protegido. Das 10 pragas, essa foi a única que Deus não falou, olha, eu vou mandar só para o Egito, então vocês fiquem tranquilos aí, depois vocês saem. Todas as outras pragas atingiram o Egito, mas não atingiram a cidade de Gósen, onde eles moravam. Todas as outras, as 9 pragas, a escuridão ficou escuro só onde moravam os egípcios, onde os hebreus moravam estava em luz. As feridas, os gafanhotos não atacaram as coisas dos hebreus. Enfim, quando transformou a água em sangue, só os hebreus tinham água. Tudo Deus mandou para o Egito, mas não mandou para os hebreus. Essa foi a única que Deus fez uma distinção. Falou, agora eu quero ver realmente quem acredita em mim. Eu quero ver quem realmente tem fé. Então eu vou enviar para vocês uma praga, e quem acreditar em mim vai fazer o que eu estou falando, que era esse ritual. Então ali começa uma questão de obediência. A partir dali o povo ia obedecer a Deus.
e confiar nele. E aí, então depois a gente vê quando Deus manda a 10ª praga, o versículo 21 fala assim, ó: então Moisés convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse: escolha um cordeiro ou um cabrito para cada família, sacrifiquem-no para celebrar a Páscoa. Molhem um feixe de sopo do sangue que estiver na bacia e passem o sangue na verga superior e nas laterais das portas. Nenhum de vocês poderá sair de casa até o amanhecer. Lembra que eu falei? Aí depois, ó, o versículo 31 fala assim, ó: naquela mesma noite, Faraó mandou chamar Moisés e Arão e lhes disse: saiam imediatamente no meio do povo. 33 fala assim, ó: os egípcios pressionavam o povo para que se apressassem em sair do país. Por quê? Porque naquele dia teve muita morte. Cada casa, imagina como é que foi, a tristeza que foi em cada casa, morrendo um primogênito. Alguém pergunta assim, oh, mas Deus é esse Deus mesmo? Esse dia para trás fizeram uma pergunta aqui no Facebook para mim, né? Como é que é isso? Deus, um Deus vingativo, um Deus que não é amor, então? Quer dizer, como é que ele... Não, ele falou no comecinho ali, ele vai fazer distinção de quem é dele e quem não é dele. Então, isso é hoje, se a gente vive por Cristo, se a gente confia em Deus, a gente é povo de Deus. Quando a gente tem fé e acredita em Deus, a gente é povo de Deus. E eu acho que a gente gasta muito tempo explicando para quem não acredita em Deus algumas coisas da Bíblia. A Bíblia foi feita para o crente, a Bíblia está escrita aqui para quem crê. Né? Eu, por exemplo, eu leio a Bíblia e eu creio que o que está escrito aqui foi algo inspirado por Deus. Então eu acredito que aqui é verdade. Né? Agora a pessoa não acredita, ela não acredita em Deus, não acredita no que está aqui, e aí começa a fazer questionamentos. E nós gastamos muito tempo tentando responder isso. Né? Eu fiquei pensando isso. O próprio Jesus falou: não dê pérolas aos porcos, não dê o que é santo aos cães. E eu acho que a gente começa a perder muito tempo com as pessoas que não querem saber de Deus. Então, a partir de hoje, o que eu quero fazer? Eu quero aqueles que acreditam e que têm dúvida, então eu quero responder com o maior carinho. Mas aqueles que não acreditam, para que eu vou gastar meu tempo se eles não acreditam? Né? Agora, nós estamos aqui para levar a mensagem de Deus ao coração das pessoas. Quem convence é o Espírito Santo. Você viu aqui com o Faraó, foi a mesma coisa. Moisés fez um monte de coisa, mas Faraó ficou com o coração duro. Ele só se dobrou quando Deus tocou no coração dele e aí ele deixou o povo ir. Então, alguém pode falar assim: pô, pastor, mas nós temos que pensar nas almas. Nós temos sim, mas está claro na Bíblia que Deus faz separação entre o seu povo, entre aquele que crê nele e aquele que não crê. Nós que cremos em Deus, nós somos povo de Deus. Tá? E aí então nós temos que realmente nos fortalecer para essa caminhada. Porque aqui, ó, eu vou ler só mais um trechinho com vocês aqui que eu acho importante. Fala assim, olha: então o povo tomou a massa de pão, ainda sem fermento, carregou nos ombros, nas amassadeiras embrulhadas em suas roupas. Os israelitas obedeceram à ordem de Moisés e pediram aos egípcios objetos de prata, de ouro e também roupas. O Senhor concedeu ao povo uma disposição favorável da parte dos egípcios, de modo que lhes davam o que pediam. Assim, eles despojaram os egípcios. Os israelitas foram de Ramsés a Sucote, e havia cerca de 600 mil homens a pé, além de mulheres e crianças. Grande multidão de estrangeiros de todo tipo seguiu com eles, além de grandes rebanhos, tanto de bois como de ovelhas e cabras. Com a massa que haviam levado do Egito, fizeram pães sem fermento. A massa não tinha fermentado, pois eles foram expulsos do Egito e não tiveram tempo de preparar comida. Então, duas coisas aqui. Vocês viram o que aconteceu? Eles pegaram a massa que eles tinham feito, jogaram no ombro, junto com a panela, e saíram, porque não dava tempo. Então, eles saíram fugidos ali do Egito, correndo. E aí, quando eles chegaram em Sucote, que eles pararam para preparar o alimento deles. E fala que outra coisa, que muita gente de outras nações seguiam também eles. Né? Ou seja, pessoas que acreditaram no poder de Deus estavam também libertos ali da escravidão do Egito. Né? Mas eu queria agora então falar rapidamente algumas coisas com vocês. Primeiro, já pensou na logística? Já pensou no como é que foi aquilo ali?
Eu estava comentando com o pessoal na igreja sábado, né? Quando a gente viaja com guia, né? Quem já foi para Israel sabe disso. Lá tem um guia, esse guia é preparado para conduzir aquela caravana que está com eles, né? Então o pessoal vai de ônibus e vai para cada lugar. Mas o guia sabe que hora que tem que pegar no hotel, então ele já combina, ó, amanhã o ônibus vai sair do hotel às 7 horas da manhã. Então todo mundo tem que estar lá, porque o ônibus sai às 7 horas. Por quê? Porque o guia sabe o tempo que tem do hotel até onde eles vão parar no primeiro ponto turístico, né? E depois o guia prepara já o lugar que eles vão parar para comer, o lugar que eles vão parar para usar banheiro, o tempo que tem que ficar ali, né? E ele sabe o tempo de cada lugar. Então, olha, esse lugar aqui nós temos que ficar aqui só 15 minutos. Olha, esse lugar vocês têm meia hora para ficar aqui. E ele vai calculando, por quê? Para organizar o dia da caravana que está sob o comando dele, sob a responsabilidade dele. Agora você imagina Moisés aqui, com 600 mil homens, sem contar mulheres e crianças, né? Então, ele pega toda essa multidão. Imagina a alimentação, imagina as questões sanitárias, como é que... E eles estavam indo para onde? Para o deserto. Então, dificílimo aqui a situação de Moisés. Agora, então, a gente entende por que Deus queria um pastor de ovelhas e não um guerreiro. Eles iam para o deserto. Moisés, o que Moisés tinha feito então, dos 40 anos até os 80? Ele tinha pastoreado o rebanho do sogro. E aí Deus, na verdade, estava preparando Moisés para esse momento agora. Porque Moisés estava acostumado a comandar as ovelhas. E as ovelhas é assim, mais ou menos igual o povo, né? Uma que sai desgarrada de todo mundo, outra que quer comer fora de hora, enfim, elas começam a dar trabalho, uma berra, outra fica para trás, uma fica doente, ele tem que parar para cuidar, e é isso. E Deus então preparou Moisés cuidando de rebanho para depois trazê-lo para esse lugar, para que ele pudesse também libertar o povo. Então Deus nesse momento precisava de um pastor. Por quê? Porque o restante tudo Deus ia prover. Aí é outra coisa que eu quero falar com você, né? Que esse episódio da Bíblia, a Páscoa, a libertação do povo do Egito, isso aí na verdade é uma simbologia da nossa vida. Quando você, eu não sei se você lembra quando você aceitou Jesus, mas eu me lembro muito bem quando eu tomei essa decisão e passei então a entregar a minha vida para Jesus. A vida da gente tem uma mudança que é impressionante, não é mudança financeira, não é uma mudança de entendimento. A hora que você aceita Jesus, tudo aquilo que falavam antes passa depois a fazer sentido para a gente. Até então, né, quando fala de batismo, quando fala do Evangelho, quando fala da Bíblia, para quem não tem esse entendimento, as coisas parecem que não faz sentido. Mas a hora que você toma a decisão de caminhar com Deus, tudo passa a fazer sentido na sua vida. Tudo passa, então, a ter uma outra forma da gente ver, né? E ali o povo, tinha como se o povo tivesse acabado de aceitar Jesus, né? A partir dali, eles não estavam simplesmente comemorando porque tinham sido libertos e acabou, não. Porque isso era apenas o primeiro passo de uma promessa que eles tinham, né? Uma promessa de uma terra boa, de uma terra que eles viveriam livremente. E então nós também temos uma promessa. Mas quando você decide caminhar com Jesus, quando você decide andar com Deus, e você então entrega a sua vida a Jesus, você aceita Jesus como seu libertador, é o primeiro passo que você dá na fé. Mas tem uma caminhada longa aqui, eles iam sair daqui e iam passar pelo deserto. Só que eles seriam sustentados por Deus. Eles seriam sustentados ali pelo Senhor. E a mesma coisa nós. Nós, quando a gente aceita Jesus, nós entramos então num deserto, né? Por isso que a vida do crente não adianta... Eu sou contra as igrejas que pregam a questão da prosperidade, que pregam, porque na verdade não é isso que Deus prometeu para nós. O que Deus nos prometeu foi uma vida eterna. Deus tem uma promessa para nós. E essa promessa... Chegar um pouquinho para cá, porque agora o sol pegou aqui e está me atrapalhando. Aí. Essa promessa que Deus tem para nós é a vida eterna. E nós precisamos tomar posse dessa promessa, que vai ser a nossa herança. Só que para isso nós temos que caminhar.
Para isso nós temos um deserto para passar. O povo ali, depois, ó, se você pegar, Deus abriu o Mar Vermelho, Deus mandou o maná, tudo isso nós vamos ver nas próximas semanas. Né? Deus mandou o maná, que era o alimento diário deles, e Deus manda água, eles batiam na rocha, saía água, enfim. Eles passaram a ser sustentados por Deus. E é isso que é a proposta do Evangelho para nós, é sermos sustentados por Deus. Tá? E, então, a hora que a gente começa a caminhar com Deus, é o primeiro passo para a gente tomar posse da nossa herança. Amém? Então que Deus te abençoe aí poderosamente, tá bom? Se você quiser fechar os seus olhos, se puder, né? Eu vou fazer uma oração com você para a gente poder encerrar essa live. Senhor, obrigado mais uma vez por essa oportunidade que o Senhor nos dá, Pai. Quero lembrar de cada irmão e cada irmã que está assistindo aqui a live, que o Senhor possa abençoar, Pai. Que o Senhor possa derramar a Tua graça, a Tua misericórdia sobre cada lar que está representado aqui nesta live, Pai. Abençoa, Senhor, as nossas vidas, abençoa, Senhor, que a gente possa ter o entendimento correto da Tua palavra, mas que a gente possa também, ó Deus, atingir essa condição de eternidade que o Senhor tem prometido para nós. Pai, nós sabemos que a partir de hoje nós seremos sustentados pelo Senhor. Nós sabemos que a partir do momento em que a gente toma essa decisão de obediência, a gente passa a ser cuidado pelo Senhor. Mas nós sabemos também que o caminho não é fácil, o caminho é difícil, mas nós vamos chegar na terra prometida, no nosso caso, a Nova Jerusalém, a cidade eterna, onde nós vamos morar com o Senhor. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Amados, obrigado, viu? Que Deus abençoe cada um de vocês e que vocês possam, então, ter o entendimento de que Deus tem um plano de salvação para as nossas vidas. Amém? Deus abençoe até terça-feira que vem, se Deus quiser. Bom?